como que você vê, como que aparece esse perfeccionismo no contexto clínico, Marcelo? Eu acho que vale... Você trouxe algo interessante, que é quando a gente fala de consultório, e que basicamente a gente tem que desconstruir essa necessidade de ser Deus. Né? Porque, obviamente, que é inconsciente. Ninguém chega no consultório falando, eu quero ser Deus. Não. Você vai analisando, você vai olhando os sintomas e você vê, às vezes, que são casos ali dessa busca da perfeição, né? Aí, só fazendo um parênteses, acho que é legal a gente distinguir, né? Querer fazer as coisas certas, não tem nada de errado. Né? Ser caprichoso com as coisas, não tem nada de errado. Não é isso que a gente está falando. Claro. Mas a questão aqui é quando isso vira uma necessidade ao ponto de, se não for tudo perfeito, como você falou, se eu não for Deus, está errado. Né? E aí eu começo a me martirizar, eu começo a ter sintomas patológicos por não ter essa perfeição. Né? Então acho que é legal desmistificar um pouco. Até aquela questão vai fazer uma entrevista, eu sou perfeccionista. Não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma patologia, que às vezes o cara não sabe que ele é perfeccionista. E ele sofre por querer sempre buscar ser perfeito, mesmo não sabendo. Porque muitas vezes é inconsciente. É uma cobrança inconsciente. E como você falou, é uma cobrança que às vezes não é o adulto. É a criança que precisa ainda ser perfeita para agradar quem? Os pais. Né? Porque ela acha que ela tem que ser perfeita, senão não vai ser aceita pelos pais, e leva a isso ao longo de toda a vida. Então esse é o cenário que a gente está falando aqui. Então a pessoa vem e é isso, né? São pessoas, por exemplo, que não conseguem ter um relacionamento, porque ao mesmo tempo que ela cobra um perfeccionismo dela, não aceita nada de errado do outro. Então, quando chega na terapia, o primeiro trabalho, a gente talvez possa detalhar um pouco mais, mas é a pessoa se conhecer e entender que esse perfeccionismo é impossível. E mais do que impossível, é desnecessário. Não precisamos ser perfeitos. Né? E que o mundo não é perfeito. Né? Então, eu costumo brincar que na terapia, assim, as pessoas vão lá, toda semana, pagam, para aprender a ser o quê? Humano. É verdade. Para sair desse status de tenho que não posso errar, para ir para um cenário que não, errar faz parte, está tudo bem. E o erro é um aprendizado. Não tem nada de errado com ele. Mas uma pessoa, né, que tem isso, né, e chega lá, vai ter dificuldade no relacionamento. Porque não vai conseguir se relacionar com o outro. Primeiro porque ele não vai conseguir entregar tudo que ele tem que entregar. Porque ele vai querer ter um relacionamento. Ele vai ter que ser perfeito no relacionamento. Né? E a gente vê casos de pessoas que, quando erram, falam uma palavra, uma frase ou algo que não encaixa dentro de um contexto, na hora tem distonias, dor de barriga, né? Tem mal-estar, né? Porque o nosso aparelho psíquico tem lá os seus mecanismos de ajuste e correções. Essa pessoa é tão rígida que fez uma coisa errada, se pune imediatamente. Né? E aí vai passar mal e etc. Acho que se a gente fosse aprofundar, até a questão de pânico, etc., talvez se encaixe um pouco. Sim. Mas voltando aqui para a questão do consultório, a gente vai trazer uma realidade saindo da ilusão de que eu tenho que ser perfeito, do tenqueísmo, que basicamente é ser um ser humano. O erro faz parte da nossa natureza. Né? E mais do que parte da nossa natureza, é um processo evolutivo. Né? Mas o perfeccionismo é humilde? Não. Ele não se reconhece, porque ele se cobra dessa perfeição. Não existe um modelo de eu ser errado. Eu tenho que ser sempre certo. Né? E aí a gente vê situações, pessoas que procrastinam bastante, né? Que não conseguem lá fazer um trabalho e entregar. Né? Você pensa na escola, por exemplo, em um trabalho acadêmico. A pessoa vai ficar postergando. Eu atendi um rapaz, uma ótima formação, extremamente inteligente, mas toda vez ele estava fazendo uma pós-graduação e ele vinha, putz, cara, eu tô ansioso aqui porque eu tenho que entregar. Eu falei, você já começou? Não. Quando que é? É semana que vem. Mas você não tinha desde o mês passado para fazer? Pois é, mas eu não consegui. E se não conseguir é uma defesa. Porque a procrastinação, né, é aquela história. Se eu não faço, eu não erro. Sim. Né? Óbvio que é um movimento inconsciente. Inconsciente. Né? Então, eu procrastino porque quando eu for fazer tem que ser perfeito. Inconscientemente, de certa forma, eu sei que eu não vou ser perfeito. Logo, o que eu faço? Não faço. Então, eu fico procrastinando. E aí entra num ciclo vicioso muito, muito doloroso, de sofrimento para a pessoa, porque vai chegando a data, vai chegando os compromissos.
né? E a pessoa não faz, né? Então, cria esse ambiente de muito sofrimento, né? Eu costumo falar que o perfeccionista, ele é meio que um escravo dessa perfeição, dessa ilusão. Ele não consegue não ser perfeito. Imagina um sofrimento, você tem que fazer tudo certo o tempo todo, né? Então, é uma característica que é importante a gente ressaltar, e aí quem estiver ouvindo e fizer sentido, de procurar uma ajuda, porque é um estado de sofrimento horroroso. Sim, né? sim. A gente é um auto-escravo de nós mesmos, de modelos que não existem. Só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. E o que alimenta isso, né, Marcelo? Porque a nossa idealização de perfeição, a gente tem uma afirmação externa, ou um senso do meio, do externo, se estamos atendendo ou não, caso recebamos reconhecimento, valorização e tenhamos aceitação externa. Se o meio, se os meus pais, se o meu chefe, se o meu cônjuge não me dá esse reconhecimento, logo, o que acontece comigo? Eu vou me frustrar. Vou me frustrar com o meio. Dependendo da hierarquia ali imposta, eu posso, inclusive, ter reações extremamente agressivas em relação a isso. Dependendo, eu guardo isso para mim, mas eu posso me autocriticar muito, porque eu não fui aceito dentro daquele padrão idealizado que eu não cumpri. Aí vamos pensar numa coisa, e como é viver dentro de mim com isso? Porque, na verdade, eu não me aceito. Eu não sei quem eu sou. Eu não faço contato com o meu ser interno. Eu sou uma máquina, um robô, um ser humano que tem que performar, que tem que alcançar aquele nível de perfeição. Mas a minha autoestima internamente, ela está destruída. E aí, o que a gente vê? A autocrítica, que na psicanálise a gente chama de culpa inautêntica. É quando eu me frustro comigo, porque eu não tive o reconhecimento externo. Outra coisa que é muito importante a gente salientar é que esse estado de idealização, de perfeccionismo é altamente egocêntrico. Porque no fundo, como você falou, eu busco a perfeição em mim, eu vou buscar me relacionar com pessoas perfeitas, e quando elas não atenderem a esse meu padrão, quando elas não me retornarem dentro daquilo que eu espero que elas façam, logo eu rejeito, logo eu não quero mais, logo eu desinvisto. Você não é bom para mim, você não é o suficiente para mim. Então eu me frustro com você, você não tem outras características, você não me agrada mais, eu deixo. E quando é comigo, eu me frustro nessa culpa, que a gente chama de inautêntica. E aí a pessoa vai recalcando, ela vai reprimindo esse sofrimento. Sentimento de inferioridade, sentimento de insegurança, sentimento de fracasso, de autodesamparo. E vai gerar o que no psiquismo humano? Depressão? Porque você tem um sensor interno, um superego interno, que vai te cobrar em cima do padrão que você idealizou de perfeição. Por isso que a gente sente culpa. O que seria uma culpa autêntica? Seria puxa vida, Marcelo, eu me exaltei com você. Eu não gostei do que você falou, mas eu não tinha o direito de falar dessa forma desrespeitosa com você. Você me desculpa. Eu estou reconhecendo que eu erro, que eu errei. Aí você falou, eu estou aprendendo com o meu erro. Quando eu busco perfeição, não tenho errar. Não pode, eu não posso errar. Não pode. Então, como que eu posso me humildar? Para comigo e para com o outro. E eu não foco no como posso melhorar, eu foco no por que eu errei. Por que eu errei? Eu não podia ter errado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer muito melhor. Então, ao invés de o que aconteceu, o que poderia ser melhor, como é que eu posso compreender. Né? Então, essa sombra, que aí você falou que ela fica escondida, a gente não aceita, mas nessas horas é o que predomina. Vai consumir toda a energia. Toda a energia. Entra num ciclo ali de culpa. Por que eu fiz? Como eu pude ter feito? Né? Que absurdo. Ao invés de, não, errei, posso fazer melhor? Posso, eu vou evoluir, vou pedir uma desculpa. O que eu posso fazer de melhor e tentar acertar da outra vez? E não o erro como uma fonte de martirização, que é o que acaba acontecendo. E não como uma fonte de evolução. Né?
Perfeito.